Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo a casa. Ivana, se já estiver na live aí, já aperta o sinal de o avião, o maisinho pra mim aí. Deixa eu ver se eu acho a Ivana aqui já de uma vez. Ivana Pacifice. Deixa eu ver se eu achei. Galera, vamos lá. Que música maravilhosa essa que a Ivana gostou. Eu acho que vai ser com essa música aí que o Magno Vieira, quando o Magno for reconhecido presidente, eu acho que vai ser essa é a música do Magno, sabia? Toda vez que ele vem aqui na live, ele pede essa música. Gente, mas a letra dela é boa demais, na é verdade? Grandes coisas vão acontecer. Aí tem uma música aí da Isadora Pompeu que fala que tem bênção sem fim. Imagina bem, bênção sem fim com grandes coisas vão acontecer. Meu Deus, a Ivana até caiu, bicho. Ivana até caiu aqui. Foi tanta emoção aqui de grandes coisas que vão acontecer que a Ivana caiu, mas eu vou pôr a Ivana de novo aqui para dentro. Belezinha? Então deixa eu dizer para você, se prepare, Ivana, que hoje vai ser a live. Hoje é aniversário da Herbalife. Uhul! Vamos comemorar bastante. Galera, a gente começa sempre com o versículo bíblico, independente de religião. E hoje o versículo bíblico, né, tem tudo a ver com essa data, sabia? 44 anos da Herbalife. Será que quando o Mark Rios pensou em criar a Herbalife, como era o pensamento dele naquele dia, né? O que ele estava pensando? E o versículo bíblico hoje tem tudo a ver com a gente não sonhar sozinho, sabia? E ele está no Salmos 37, versículo 4, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, ele te satisfará os desejos do teu coração, né? E o que esse versículo fala para mim e fala para você? Eu não sei como que você tem reagido diante das dificuldades que a vida tem te causado. E já vou te avisar, se não tem dificuldade na sua vida, vai ter, porque faz parte do processo, né? Às vezes é como a gente enfrenta a dificuldade. É com incredulidade, é com medo, é com falta de esperança. Às vezes, né, você às vezes tem até parado de sonhar, sabia? Porque você acha que os seus sonhos foram ali esmagados, foram... tipo assim, alguém não quer que o seu sonho seja realizado em função, das vezes, das circunstâncias que você está vivendo. Então, eu quero te dar só uma dica, tá? Eu queria que você entendesse que os sonhos são necessários para a gente viver. Se não fosse o sonho, não teríamos a lâmpada, às vezes não teríamos o carro, não teríamos a Herbalife hoje, né? E às vezes, se para você hoje está sendo difícil sonhar, né? Às vezes isso pode representar, às vezes, que você está num momento difícil da vida. Mas todo mundo passa por isso. Tenho certeza que se eu pedir Ivana para contar momentos difíceis dela, dá para a gente ficar o dia inteiro aqui contando hoje. E assim é na vida de todo mundo, tá?
mas na verdade os sonhos são os nossos combustíveis. O que faz a gente acordar mais cedo, o que faz a gente deitar mais tarde, é tipo como se fosse aquela mola propulsora ali, né? Que faz com que a gente dê um passinho a mais em relação aos nossos sonhos e objetivos, mesmo no momentos difíceis, tá? Quando a gente não enxerga nada na frente. Mas eu lembro uma vez que eu fui VIP em São José dos Campos e me buscaram no aeroporto e estava com muita neblina, a estrada não dava para enxergar nada, mas eu lembro que a cada 100 metros que a gente andava, a gente enxergava um pouquinho mais, daí a pouco a gente já estava lá em São José dos Campos. Então, sonhar nada mais é do que a possibilidade da gente enxergar um futuro melhor. Não dá para fazer nada com janeiro, mas podemos fazer de fevereiro o melhor ano da nossa vida. E aqui na Bahia já começou o carnaval, viu? Que começa um mês antes e termina uns 15 dias depois. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora vamos pensar em sonhar junto aqui. Ninguém sonha uma coisa ruim para a vida dele. Na verdade, as pessoas geralmente quando sonham coisas boas. Porque sonhar coisa ruim está na contramão. Então, se você tem pensado em coisa ruim, você está na contramão. Você precisa entrar nesse eixo. Vem assistir essas lives nossas, você vai sair daqui muito animado. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, eu imagino que ele falou assim, ó, Senhor, assuma a responsabilidade da minha vida. Eu não estou aqui sozinho, não, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. A vantagem dessas lives para mim, como distribuidor da Herbalife, é que eu me reabasteço todos os dias aqui. Eu saio daqui mais forte e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia inesquecível. Então, comece a buscar edificar Deus no seu dia a dia. Compartilhe com as pessoas os seus sonhos. Sabe por quê? O sonho seu realizado vai ajudar a impactar a vida de outra pessoa, vai inspirar em outra pessoa em outro lugar. Uma coisa eu sei, para finalizar, com Deus, meu irmão, todos os nossos sonhos vão se tornar realidade. Se prepare que eu estou entusiasmado. Hoje é a nossa live de 1010. Eu nem pensei que a gente ia chegar em 1000, em 1010 nem se fala. As lives ficam gravadas no YouTube, maioria delas, então vou meter o dedo no aviãozinho aí para a gente bombar essa live de hoje. A gente sempre começa com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Ivana. E a frase do dia é: só de você não se misturar com as pessoas, você já incomoda muita gente. Vou repetir: só de você não se misturar, você já incomoda muita gente, né? Às vezes aquele parente seu te chama para ir para festa todo dia e você não vai. Mas ele não sabe que você está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que daqui a pouco você vai estar em lugar que ele jamais vai chegar. Então, parabéns para você que não tem misturado com os outros, parabéns para você que está aqui 7 horas da manhã nessas lives, que hoje nós temos membro da equipe de Presidentes 20K dessa live, uma das próximas 30K. Ela é muito entusiasmada, eu gosto de ver os vídeos dela, que passa assim leveza, passa uma paz, né? Super parceira dessas lives, não só assiste, como apoia, e já teve aqui várias vezes. A última vez que ela esteve aqui foi em 18 de maio do ano passado, na live de 1835. Se prepare que hoje vai ser festa aqui, que hoje é aniversário da Herbalife. Obrigado, Ivana, por estar aqui. Já começa falando pra gente aí. Primeiro, antes de você falar qualquer coisa, como está a Ivana Pacific no dia de hoje? Bom dia, Wellington! Ivana está entusiasmada, como sempre, né? Porque entusiasmo é Deus dentro da gente. Quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que a gente pode tudo, né? Então, assim, estou muito feliz, muito grata. Você sabe o carinho que eu tenho por você, admiração, sabe? Você é um cara sensacional. Gente, o Wellington é um cara que onde eu passo eu falo. O Wellington com as lives, incansável, trazendo cada dia um. Você é uma inspiração e é muito importante para nós todos, distribuidores da Herbalife. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, tá? De poder fazer parte dessa live, de estar com você na caminhada. E a gente está apenas começando, né, Wellington? Então, eu estou muito animada, muito feliz e muito grata. Parceira! Como que tá Tamo junto. a minha estudante de medicina aí? Não, Giovana tá impossível, gente. Olha, ela foi para o fim de semana de liderança comigo, né, em São Paulo. Voltou o Wellington. Você tem que ver ela no espaço, fazendo avaliação de bioimpedanciometria. Tá incrível o que essa menina tá vendendo, o tanto que ela tá entusiasmada, você não acredita. Fazendo, vendendo e super animada. Ivana, é porque deu uma travadinha, mas já voltou, beleza. Aqui, vamos lá. Ivana, fala pra gente quem era Ivana quando a Herbalife apareceu na sua vida e maiores insatisfações. Então, Ivana, na realidade, é assim, eu venho de uma família onde eu tive muito amor, né?
Então, graças a Deus, eu sou muito grata. E a gente sabe que a gente vem com os pais certos que a gente tinha que vir. Né? A gente não escolhe, então você pensa, quer dizer, dizem que a gente escolhe. Mas basicamente assim, eu vim de uma família muito amorosa. Meu pai é empresário, só que meu pai faleceu muito cedo, obeso, cego e diabético, com 51 anos, Wellington. Eu vou fazer 53, papai morreu mais novo que eu. E aí, dessa morte do papai, eu com 9 anos, mamãe com 5 filhos, veio muita vontade sabe, de crescer, de ajudar a família. Meu pai deixou patrimônio, mas minha mãe não sabia assinar uma folha de cheque. Ela nunca acreditou que ela fosse ficar viúva. Então, papai doente, ela falava, não, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Eu acho que isso foi ótimo para ela. Mas na hora, aquela situação me marcou muito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Papai deixou patrimônio, depois ela conseguiu resolver tudo, porque Deus a ajuda, é incrível. Aparecem outras pessoas que ajudaram ela a aprender a administrar o que ela tinha. Então, deu tudo certo, pude estudar em escolas boas, mas eu sempre tive muita vontade de fazer diferença no mundo. Não era só para mim. Eu queria poder fazer coisas para minha mãe, para meus irmãos, para todo mundo. Esse sempre foi meu coração. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, já vendia bijuteria na escola, já fazia uma coisa daqui, outra dali. Depois, com 18 anos, eu já trabalhava nos escritórios, né? Inclusive do Fred, da oficina, porque eu conheci Fred com 14. Nós começamos a namorar cedo. Então, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite. E assim foi. Depois, eu comecei a estudar à noite, trabalhava de tarde e de manhã. Só que, quando eu conheci a Herbalife, eu estava assim, num momento que eu já tinha montado meu negócio, eu montei uma clínica de estética, gente, sem ter R$ 1. Você vê quando a gente quer, a gente faz, né? Montei com uma amiga e foi um negócio muito bacana, um negócio que a gente ganhou dinheiro, mas nós tivemos um problema muito sério com dívida trabalhista, né? Justiça do Trabalho. Clínica você não consegue registrar, enfim. Então eu estava quebrada, eu quebrei, muitos funcionários me levaram na justiça. Como a gente não tinha assim um recurso, era aquele trem de vender o dia e se virar em uma empresa, sem você ter um patrimônio, né? Sem você ter um capital, é mais difícil. Verdade. Então, no ano de 97, eu quebrei. Aí, quando eu quebrei, eu engavetei meus sonhos e acabei que eu comecei a descontar na comida. A gente desconta em alguma coisa, né? E aí eu comecei, eu comia, bebia, fumava, e eu estava naquele momento, assim, muito... acho que se a gente pode chamar de fundo do poço, seria, porque eu acho que quando você para de acreditar em você, para de sonhar e começa a ficar nessa loucura mental, eu falo que é um abismo mental, é um ciclo. Eu só pensava em coisa ruim, não acreditava mais em mim. Então, eu estava num momento, quando eu conheci a Herbalife, sem esperança, acima do peso, colesterol alto, triglicerídeos, glicose. Eu estava com 26 anos, 15 quilos acima do meu peso. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Saía para procurar emprego, eu tinha vontade de chorar, porque me ofereciam um salário mínimo. Eu tinha uma dívida grande e já tinha alguns compromissos. E eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer? Então, a Herbalife chegou na minha vida naquele momento do caos. Sabe? E por isso que eu falo que Deus é incrível. É na queda d'água que ela ganha força. Verdade. Porque se não fosse nesse momento, de repente, tem gente que não precisa de chegar no momento para a Herbalife bater na porta e conhecer essa grande oportunidade. Mas no meu caso, quando o Fred me ofereceu a Herbalife, me falou da Herbalife a primeira vez, eu não dei muito crédito. Eu achava meio diferente ele vender produto para emagrecer há 27 anos atrás. Era o jeito que ele falava comigo, 28 anos. E ele falava comigo assim, é um produto para emagrecer, eu vou ficar rico. Eu falava, não, ele ficou doido, né? Quanto mais chá ele toma, mais ele fica falando isso, ele tá pirado. Então, assim, se eu não tivesse vivido esse inverno, eu não estaria aqui. Mas eu estava num grande inverno na minha vida. Os invernos vêm e vão, né? Eles sempre aparecem. Mas eu acho que esse inverno aí foi o que Deus preparou para a Herbalife entrar na minha vida. Amém, amém. Ivana, quando você, sei lá, se você pudesse pegar aí as duas principais conquistas que a Herbalife trouxe para a vida de vocês, quais foram? Olha, a primeira, eu acho que é essa fé. Herbalife, ela colocou em mim esse poder, essa autoestima, que a gente pode tudo, sabe? Então, isso é uma coisa muito rica. Para quem está aí, ainda não está nos eventos, ainda não está com a gente, Herbalife vai fazer o seu melhor aflorar.
Então a gente tem como é que eu vou te falar? Aquela sensação, essa coisa gostosa que a gente escuta na igreja, que eu fui criada em cima da palavra de Deus, que está em Gênesis, né? Nascemos à imagem e semelhança perfeita de Deus, a gente pode tudo. Mas dentro da Herbalife, eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei numa sala, a primeira pessoa era uma médica, ela me deu a mão e falou comigo, seja bem-vinda. Aqui você vai mudar a sua vida. Então, esse acreditar em mim, eu acho que foi a primeira coisa que eu ganhei nesse negócio, sabe? Acreditar em mim, no meu potencial. A coisa mais importante, porque isso ninguém tira da gente. E a segunda coisa que eu vejo, assim, se você me perguntar, são os amigos que a gente faz aqui. A gente tem uma família maravilhosa Verdade. aqui. Falei isso Herbalife, ontem. Ó, meu bottom. Eu chego com esse bottom. Se eu tô no aeroporto de bottom, tem gente que sai correndo, chega e fala, você é da Herbalife. Tem gente que nem sabe o que a gente é. Aqui, você trabalha com Herbalife, então você já é meu amigo, que eu tô tomando Herbalife, e eu melhorei isso, melhorei aquilo. Aí tem outro que te vem e fala, nossa, já te vi, você é presidente. Abraça. Mas é uma comunidade de gente do bem. E isso também não tem preço. Os meus grandes amigos, os meus melhores amigos estão dentro da Herbalife. Pessoas que eu Ivana, faço que são minha família, né? verdade. Duas coisas que você falou aí. Uma sobre a gente com o Bottom, a gente tá amigo de todo mundo. Eu tava jantando agora no sábado à noite, sexta-feira à noite, com a Laura Leite, na melhor churrascaria de Mato Grosso. Falar nisso, Ivana, Mato Grosso tá te esperando em outubro, hein? Yes, nós vamos lá fazer o melhor fim de semana. Olha, melhor do que o seu, você sabe que... Mas eu falei que eu era fiote, que eu tinha aprendido com você. Ah, gracinha! O seu Então, caso, menina. Daqui Ivana, nós mas aí vamos eu tava fazer jantando na melhor Mato Grosso churrascaria aí. lá. Eu tava jantando na melhor churrascaria lá, quando chegou alguém na mesa e perguntou: Nossa, mas vocês estão da Herbalife? É, só porque a gente tava de bottom. É Pode o isso! negócio dele? É incrível, é o carro adesivado, as pessoas. Mas no aeroporto eu sinto mais. O carro aqui na minha cidade, a gente anda, o povo vê, tem gente que bate, fala, você tem shake. Mas o que é essa família Herbalife de gente. Ah, outro dia, eu com o carro, no sinal, um cara falou para mim: Ei, você é da Herbalife? Nossa, aqui onde tem um espaço por aqui, adoro a galera da Herbalife. Aí tem outros, gente, que são tão solícitos. Eu lembro quando eu fui para o Havaí, cheguei no Havaí, e aí a gente chegou no Havaí e tinha que falar o inglês muito bem. Eu não estava com o inglês tão afiado. Tinha um cara de um outro lugar, com bottom também. Ele fazia assim, que ia me ajudar, que ia ajudar a gente. Quer dizer, você chega nos lugares, você cria esse... É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Verdade. É uma família. E a Grandes segunda. amigos, né? Você vê, eu não teria te conhecido se não fosse na Herbalife. Verdade. Apesar Exatamente. de que, olha como é que... Mas tudo é Herbalife. No meu prédio, quem mora na cobertura é o Fernando, que trabalhou com a A Tati. Tati trabalhou com A ele. Tati e ele fala, a Tati mudou a vida, né? Porque ele me pergunta, ele fala, Ivana, vocês vivem só da Herbalife mesmo? Ele me pergunta isso toda vez. Alguém me perguntou isso ontem, Ivana. Eu vivia só de Herbalife, eu tinha outro trabalho. Vocês vivem disso? Vocês compraram esse apartamento? É com a Herbalife mesmo? Essa qualidade de vida, isso é Herbalife mesmo? Eu falo, meu filho, e é só o começo. Ele sempre fala isso para mim. E sempre fala de vocês. Ivana, você falou no começo da gente sonhar, que aqui na Herbalife a gente tinha essa esperança, né? Que a gente acredita. A pergunta que eu vou fazer para a Ivana agora serve para todo mundo. Ivana, no ano passado, podia ter feito 365 distribuidores de primeira linha, podia, nada impede disso. Imagina como seria o negócio hoje com 365. Sensacional. Então aqui a gente pode tudo. Ô, Bill, deixa eu mandar um recado para você, Bill, do Mato Grosso. Ontem eu fui dar um convite para uma pessoa na frente do meu espaço. Eles são de Cárcere, passeando aqui em Salvador. Então me aguarde, hein, Bill, que eu vou abrir uma linha aí no Mato Grosso, tá? Ivana, vamos lá. Estou querendo trabalhar, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. A maioria das pessoas, quando chegam aqui, querem chegar ao nível de presidente da Herbalife. O que significa para você ter chegado à equipe de presidentes? Olha, Wellington, a maior, acho que era o meu foco total. Na realidade, é assim, quando eu cheguei na Herbalife, eu queria pagar a conta. Então, eu cheguei para fazer R$ 1.500. Era o que eu queria ganhar e estava bom. Depois, eu fui uma vez, em 98, eu tive um treinamento que mudou minha vida, que foi o de metas, de planejamento e de sonhos. E ali, pela primeira vez, eu consegui colocar no papel R$ 20 mil por mês, na época. Eu falava, nossa, 20 mil. Meu sonho era fazer o quê? Ganhar 20 mil. Todo início
de mês chegar na casa da mamãe e falar, me dá suas contas fixas e pagar luz, telefone. Ela não precisava, mas era o meu sonho, chegar ali, pagar e ajudar a minha família. E aí eu falo que de meta em meta, né? Quem não desiste, quem se prepara, chega. E dia após dia a gente chegou. Quando eu cheguei à equipe de presidentes, eu lembro até hoje, nosso terceiro mês, quando a gente abriu, foi uma loucura, aquele time, aquele tanto de gente chegando. E lembro até hoje o dia que a gente fechou. E o chegar na equipe de presidentes, eu sinto que foi assim, uma realização de um sonho, que era meu, mas o de sonho de muita gente. Porque a gente não chega à equipe de presidente sozinho. Tem uma equipe linda com a gente. Tem amigos com a gente. Porque, na realidade, a Herbalife é tão maravilhosa que quando eu cheguei na equipe de presidente, eu inspirei outros amigos. Então, chegar na equipe de presidente, você falar assim, olha, eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Né? Porque é assim, se um chegou, qualquer um pode chegar. Então, chegar à equipe de presidentes foi isso. É mostrar o tanto que Deus é poderoso na nossa vida. O tanto que é bom você estar no lugar certo, com as pessoas certas, com foco, em harmonia, com sintonia. Chegar na equipe de presidentes, para mim, foi a realização. Uma das maiores, melhores, mais gostosas realizações pessoais da minha vida. Eu lembro até hoje a festa que a gente fez aqui em Belo Horizonte, no auditório do Life Center. Minha mãe, graças a Deus, ela faleceu depois, mas ela estava lá sentadinha. A mãe do Fred, os meus irmãos. Sabe aquela coisa de você olhar e falar, não, eu cheguei. Porque até chegar, eu tive momentos de não poder estar com minha mãe, porque ela tinha hora que ela não acreditava naquilo que eu estava fazendo. Ela falava, por que você não arruma um trabalho direito? Você tem estudo, você tem tanta coisa que você pode fazer. Vendedora, ela falava comigo assim, é como se fosse uma coisa meio, eu não sei, é a cabeça, né? Principalmente o mineiro tradicional e mais antigo. Ela falava, minha filha, você vai ficar aí vendendo, o que isso vai te dar de futuro? Como é que você vai ter uma segurança? Então, eu tive momentos de não poder ir para a casa dela todo domingo, igual eu ia. Quando você falou de mudar de turma, mudar de mesa, eu tive que mudar de mesa. Eu tive que modelar quem tinha sucesso na Herbalife. Eu tinha minhas amigas da farra, eu adoro festa. Então, eu tinha minhas amigas do churrasco sábado, domingo, das saídas, de tudo. E de repente, ainda mais eu que tinha clínica. Minha clínica era o point das minhas amigas. Nós todas era mini saia curtinha, salto 20, festa. Fred nunca gostou, mas ele não implicava, que ele sempre estava comigo. Tanto é que quando ele entrou na Herbalife, eu falei, esse cara agora só vai para evento e não sai, não faz mais nada. Porque ele falou para mim, Vânia, eu tenho que ficar rico, mudar de vida. Se eu não mudar de vida, como é que nós vamos ficar juntos? Eu tô endividado, tô mal. E aquilo, ele fez certo. Porque você sabe que ele também falou para mim, vou te congelar, vou ganhar dinheiro e volto. Quando eu estiver melhor, eu volto. Eu achei que ele estava louco. Fred acabou de entrar na live. Ah, pois é. Eu achei que ele estava louco quando ele falava isso para mim. Que ele falava, vou ficar rico, nós vamos casar, vou mudar de vida. Eu falava, pirou. E mesma coisa, quando eu entendi, porque Herbalife é um negócio assim, ou você ama ou você ainda não conhece. Verdade. Sabe? É incrível. Porque quando você entende o poder que a gente tem dos produtos, o marketing, para onde a gente pode ir, essa turma, essa família, essa ajuda, todo mundo junto, isso é maravilhoso. É tão abençoado que é por isso que nós estamos completando 44 anos hoje e a gente está apenas começando. Então, assim, chegar a presidente, ver minha mãe, ver minha família, o meu irmão, que é minha paixão, que é meu irmão mais velho, chegar perto de mim e falar, tem muito orgulho de você. E ele foi uma das primeiras pessoas que me chamou no escritório dele para me falar que eu não deveria fazer o negócio, que ele preferia que eu trabalhasse com ele, que eu ia ter segurança, que eu ia ter um salário, que eu ia ficar no escritório com ele. Ele foi um cara que me ajudou demais no início, porque ele me indicava as pessoas, porque quando ele viu que não tinha jeito, eu falei para ele, ó, deixa eu te falar uma coisa, não tem jeito, eu entrei para ficar e para crescer. Ou você me apoia, ou eu vou dar uma sumidinha da sua vida. E também que teve uma época que eu tive que dar, de todo mundo, porque era muita falação mesmo. Porque as pessoas, elas não falam por mal. Claro, gente, tem gente que fala demais e a gente não pode ficar ouvindo. Na realidade, a gente tem que ter bons mentores. Eles a gente ouve, né? Ué, porque senão você fica doido. Mas quem ama a gente, fala por amor. Ele preocupava comigo. Ele queria que eu tivesse uma vida boa, que eu ficasse bem. Então, assim, eu sei que naquele momento, quando ele falava, não era por mal. Era justamente porque ele estava preocupado comigo.
E aí, eu lembro até hoje, todo mundo sentado, sabe? Aquela festa, aquele time lindo, gente chegando na Guete, né? A gente chegando a milionário. Não, a gente fez presidente sem ter um milionário, mas qualificando, muita gente nova. Aí você vê aquilo ali, chegar na equipe de presidente, gente, é uma satisfação. E eu falo para todo mundo, entrar na Herbalife para ganhar pouco ou para ganhar muito, o trabalho é o mesmo. Bora fazer esse negócio para mudar de vida, para enricar, né? Adoro, igual o povo do Nordeste fala comigo. Enricar, fazer acontecer, levar prosperidade para o mundo, ajudar, gente. Tanta gente está precisando da gente. Eu faço 2 trabalhos voluntários hoje. E eu vou te falar, se não fosse Herbalife, eu jamais poderia fazer. Então, assim, no início é um pouco desafiante. Sim, tudo é. Mas a gente pode construir uma coisa inacreditável. E quando você chega à equipe de presidentes, para mim, eu acho que foi uma das grandes realizações da minha vida. É o orgulho. Meu PIN de presidente é meu orgulho. Eu olho e falo, nossa, mudei minha vida e mudei muitas vidas, porque a gente não chega sozinho, né? A gente é locomotiva. Então, isso é muito bom. Por isso que é divino também, não é, Wellington? Não, não tem jeito de ser egoísta aqui. Ou vem todo mundo, ou vem todo Galera, mundo. já aproveitar nisso, a Herbalife pediu para me avisar para vocês, eu tinha esquecido, mas para falar que o seu PIN de presidente já está lá separado, tá? É só você ir lá buscar, né, não, Ivana? É claro, é decisão. E aí tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer, gente, mas que é muito simples, perto do que a gente vê em outros negócios da vida tradicional. Né, Wellington? Aqui qualquer Ivana travou para mim. Ih, será que minha internet ficou Ivana tá ruim? travado para vocês, meu povo. Oi, Ivana. Voltou ou voltou? Voltou. Deve ter algum cliente querendo comprar produto aí. Aham. Ivana, galera, 185 pessoas na live. Mete o dedo pra gente bater 200 antes de 7h30. Vamos criar um mutirão aí. Todo mundo manda aí uns 20 aviãozinhos aí. Ivana, hoje fazem 44 anos que a Herbalife foi fundada e é considerada o dia de Mark Hills, né? Mark Hills foi o grande fundador. Imagina o grande sonhador. A gente começou falando da live de sonho, né? Eu nem sei se ele imaginava. Será que ele imaginava que aí a gente ia estar desse tamanho tão grande? Ele falava em 5 bilhões, não sei se ele falava em 8. Eu não conheci Mark Rios, mas você conheceu e você teve treinamentos com ele. Você pode contar alguma das experiências que você teve com o Mark Rios que possa falar para gente, para que a gente saia daqui mais forte nesse dia de hoje? Ele era maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa. Era um cara iluminado. A gente olhava para ele, ele chegava, a gente sentia. Sabe aquela coisa diferente que você sente a pessoa? Que você fala, nossa, que pessoa diferente. Extremamente visionário. Ah, ele imaginava assim, porque ele falava que a gente ia dominar o mundo, porque era uma ideia que ia contagiar as pessoas. É uma ideia do bem, é uma ideia que todo mundo ganha, que todo mundo se ajuda, que todo mundo se cuida. Ele queria um mundo saudável, ele queria pessoas felizes, ele queria pessoas prósperas. Então era um negócio de arrepiar. Mark Rios era um cara que todas as vezes, gente, que eu tive a oportunidade de estar com ele, eu já estive com ele nos Estados Unidos, eu estive com ele aqui no Brasil. A gente era tabulador, então Get, na época, era como se fosse presidente, hoje eram poucos. Então, a gente tinha acesso a estar com ele. E era aprendizado desde a hora que ele entrava numa sala até na hora que ele saía. Ele falava desde coisas práticas, como não perca tempo com o que não vai te dar retorno. Sabe? Ele abriu minha cabeça para uma série de coisas. Mas eu acho que o que mais mexia comigo era a atitude, a força, essa força divina que ele tinha dentro, essa vibração. Era um negócio que você sentia longe. Uma vez no Rio de Janeiro, ele veio fazer uma reunião para os tabuladores. E aí ele estava abrindo, né, a HFF, a Family Foundation da Herbalife no Rio. E ele fez um treinamento maravilhoso com a gente. E nesse treinamento ele sentou, eram poucos tabuladores, cruzou a perna, sentou e começou a conversar com a gente. E nesse treinamento ele só falou de atitude. Só de atitude. Porque ele sempre falou assim, a Herbalife é muito simples. Você precisa de usar os produtos, se apaixonar, falar com as pessoas sobre o produto, falar com as pessoas sobre... Muita calma que Ivana vai votar. Eu já vi aí, Arnaldo, que a gente bateu 200 pessoas já, tá? Eu já vi aí que a gente bateu 200.
E hoje nós vamos bater 250. Que Ivana tá animada, né? Nem 7h30 ainda, hein? Oi, Ivana. Voltou. 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 Eu acho que eu tô com uma instabilidade na internet aqui. Mas Não ele tem falava problema, não. assim, voltando. Na hora que eu vi que parou, eu paro, porque aí eu penso o que eu tava falando. Ele falava assim, Herbalife é muito simples. Você precisa de usar os produtos, se apaixonar, criar seu resultado. Falar com as pessoas desse produto, desse resultado e falar. Muita calma nessa hora que Ivana tá voltando. Só foi tomar um chazinho ali. Fala nisso, já tomou seu Hype Drink? Voltou, Ivana? Então ele falava numa simplicidade, Wellington. Ele passava a simplicidade do negócio. Só que ele falava o seguinte: você é tudo. Então, atitude é tudo. E aí, nesse evento, ele falou muito com a gente, que estava tudo pronto, que a gente tinha os melhores produtos, a melhor oportunidade, as melhores pessoas, que a empresa não para. E realmente, né? Então, ele falava muito isso. E aí, ele contou para nós que ele tinha separado da esposa e que ele já estava recomeçando a vida dele. E aí, ele contou isso para contar para nós que enquanto ele estava no momento de uma tempestade em casa, ninguém sabia. Porque ninguém precisava de saber. Ele deu uma aula para nós do que é assim, como é que você poupa as outras pessoas. Então, ele ensinou para a gente, ele falava muito dessa fé, desse contato, sabe, que você tem com Deus, com algo muito maior, e que você não precisava de ficar colocando todo mundo naquele problema e confiar e acreditar. Então, ele mostrou para a gente o que é você passar numa tempestade, mas você ter confiança, tá firme, ter os seus momentos de tristeza, porque faz parte, igual tem dia, tem a noite, mas que esses momentos passam e que poupar as pessoas faz parte do processo. Para que falar de algo que a pessoa não pode resolver? E esse dia foi assim, foi um treinamento de atitude, mas foi tão maravilhoso. Aí ele contou um pouco da infância, da história da mãe, sabe? E como que ele conseguiu fazer o que ele fez com a Herbalife. Sempre estando perto das melhores pessoas, sempre focando na solução e no que ele queria, sabe? Tanto é que ele trouxe Jim Rohn para a empresa, por quê? Porque ele procurou um grande mestre. Então, assim, esse dia foi o dia que mais marcou a minha vida. Porque foi uma reunião pequena e que ele. Sabe quando a pessoa senta? Igual a gente batendo nesse papo aqui, ele sentou e abriu o coração. Muita calma que Ivana tá voltando. Galera, que energia! Eu gosto de conversar com a Ivana, que ela traz paz pra gente, traz visão. Oi, Ivana, travou de novo, mas pode voltar aí. Voltou. Aqui, oi, Ivana, já que Mark Rios trouxe aquela visão para vocês, para alguém agora aqui, nessa live, que possa estar passando por um momento difícil, independente se é na saúde, se é na finança ou no próprio negócio. Que dica que você tem para uma pessoa dessa? Olha, gente, momentos difíceis sempre virão. Porque a gente cresce. E é isso mesmo, a gente tem que crescer. A gente não pode ficar só no gol, não é verdade? Mas aí entra a palavra de Deus, que está na Bíblia, João. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Na realidade, quando a gente está passando uma tempestade, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. E, normalmente, o maior desafio que você tem é o ouvido interno. É você mesma que é o mal. Então, nesse momento, autodomínio. Não deixa o mal te pegar. Não dê ouvido para ele. Isso está muito no livro Mais Esperto que o Diabo, que Napoleão Hill escreveu. E que Mark Rios falava muito disso. Associação correta, ambiência, eventos, estar aqui mesmo. É assim, tá ruim? Calma, vai passar e vai melhorar. Não há mal que sempre dure, nem bem que prevaleça. Isso é para tudo na sua vida. Foca no que você pode resolver. Ivana, estou passando um inverno financeiro, não sei o que eu faço. Aqui, vai trabalhar,
O que tá, não tem solução, remediado está. Deixa na gavetinha quieta aqui e foca no que você tem controle. O que você tem controle? Vender, recrutar, duplicar e se cuidar. E ficar para cima. Porque o sorriso, a felicidade atrai pessoas legais, atrai coisas boas. O mal sai correndo da sua vida. Então foca no que você pode. Nós temos um negócio que é para mudar a sua vida. Nós temos um negócio que você vai ter dinheiro de verdade. Você vai ter amigos de verdade. Ninguém vai te mandar embora. Nós estamos juntos, focados. A empresa está pronta. Então, foca no que você pode fazer para mudança de vida. Não dê ouvido para o mal. Autodomínio, oração. Fica perto da gente. É o Wellington na live. É os eventos. E mais um dia. Aí tem hora que você fala, nossa, não vai dar certo. Mas você vai ver que passa. Daqui a pouco deu. Você escuta um não, vem um sim. A tempestade chega, você balança, mas você vai e ora de novo, dorme. Aquela história que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade, sabe? Tá ruim. Procura aí sua base, sua espiritualidade, sabe? Conecta com Deus, escuta a palavra dele e junta com a gente. Porque aqui você vai ver que você pode e que a gente está apenas começando. Ivana, aproveitar aqui que só tem 200 pessoas aqui, para você negar um pedido na frente de 200 fica difícil. Já vou mandar uma data para você vir a Salvador no segundo semestre fazer um evento para a gente, pode ser? Claro que eu vou. Claro que Vamos eu vou. ter Ivana em Salvador. Aqui, a sua ambiência, o estar com vocês é inacreditável. É isso, Wellington. Se a gente se junta com as pessoas que estão no mesmo propósito, em sintonia e em paz, ninguém segura. Então, você pode saber que o que você me convidar, meu filho, só se eu tiver data em outro lugar, senão eu tô aí. Nada. Eu quero. Mas aqui é fácil, a gente muda a data para você vir. Aqui aí, ó, o Fred, ó, só se o Fred pode juntar. O Fred já esteve aqui, Fred e Arnaldão aqui, fizemos uma festa aqui em casa, almoço aqui em casa. Agora é a sua vez agora. Isso, eu vou. Ivana, vamos falar um pouco de trabalho no dia a dia, né? Você já passou por várias ferramentas, vários métodos de trabalho na Herbalife, né? Desde os últimos 28 anos. E a pergunta é, por que uma presidente da Herbalife tem um espaço de vida saudável? Então, na realidade, por que uma presidente trabalha, né? Tem gente que me pergunta isso, fala, nossa, mas você trabalha como se sua vida estivesse começando agora. Primeiro é o propósito, né? Eu sei para onde que eu quero ir. A gente tem muita coisa, tem muita gente nessa live aí que a gente tem compromisso de ajudar a chegar no topo e nós vamos fazer. Então eu tenho um propósito de mudar vidas. Na realidade, o espaço de vida saudável, eu falo que é um lugar onde a gente se herbaliza todo dia. A gente usa mais o produto, a gente conversa com mais pessoas. É um QG de saúde. Eu falo que é meu barzinho da saúde. Eu chego lá, sabe, aquela alegria. As pessoas, a gente encontra com as pessoas, vira um escritório, vira tudo. O espaço é tudo. Você fala comigo, Ivana, o que é o espaço? Olha, o espaço você vai fazer cliente, você vai fazer amigo, você vai fazer distribuidor, você vai fazer supervisor. O espaço te traz mais para perto da Herbalife, porque é virtual. Travou, vai voltar. Voltou. Não é? Tem hora que assim, quando eu comecei na Herbalife, eu sabia que eu tinha que vender produto, mas eu não tinha um lugar. Então ficava uma coisa meio abstrato assim, sabe? Eu ficava rodando, meu escritório era no shopping, meu escritório era, cada hora eu estava num lugar. E para quem está começando, ter um point, um espaço é maravilhoso. Se você não tem o seu, usa do seu patrocinador, não tem problema. Mas é um QG, é onde você leva amiga, é onde você leva conhecida, é onde você faz avaliação, é onde você faz tudo, gente. É onde você faz tudo. Então é sensacional, assim. Eu vou te falar que ali é o meu lugar. Eu já chego dançando. Ontem a Giovana estava lá, ela está de férias, né? Então ela está indo para o espaço todos os dias, um musicão. Fred, assim, gente, o prédio inteiro tá ouvindo essa música. Ela, pai, daqui a pouco vem todo mundo para cá, a gente sambando. No final ele estava sambando. Chegou um cara lá que virou supervisor na semana passada. O pai dele foi. O pai estava numa depressão. Aí a Giovana colocou umas músicas assim, meio para frente demais. Eu falei, Giovana, esse senhor vai achar esquisito. Você acredita que ele perguntou qual que era aquela música e o cara já estava dançando com a gente? Então você vê que a alegria atrai. Alegria atrai. E o espaço é isso. Junta pessoas com essa mesma vontade de se cuidar, de conhecer gente, de dar risada.
sabe? É uma delícia aí. A Juju que tá aí, que pôs solzinho, ela frequenta o espaço, maravilhosa. E assim vai, é um tanto de gente legal, né? Que vai lá, a Adriana, que tá aí. Não, tem tanto, nem vou falar nome, porque depois eu vou falar de alguém. Galera, Nem vou falar é, os nomes, porque depois eu... não, não fala não, para você não ficar feio na fita depois. Beleza. Galera, Ivana, calma, muita calma nessa hora que Ivana tá voltando. Galera, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live agora. Se prepara, porque 2024 vai ser o nosso ano, hein? Ó, e para você que é um seguidor da Ivana aí, tá nas redes sociais, ela tá com um projeto de expansão do projeto Espaço Vida Saudável no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, se você é um seguidor dela, já procura para ela assim, Ivana, como é que eu posso ter o meu espaço aqui na minha cidade ou no meu bairro, que ela vai te dar todo o apoio. Ivana, inclusive, Wellington, inclusive, espaço, gente, pode ser dentro da sua casa, sabia? Você pode ter um espaço de vida saudável dentro da sua casa, você pode ter numa loja, você pode ter num prédio comercial. Eu fui num espaço, num apartamento de uma menina, no Rio de Janeiro, em Copacabana, que eu fiquei impressionada, esqueci o nome dela aqui agora. Lotado o apartamento dela. O apartamento dela virou uma festa. Vocês têm que ver que sucesso. Ivana, qual que é a sua rotina produtiva no espaço? Se pegasse os pontos principais, qual é? Então, na realidade é assim. Quais são? Na realidade, eu fico dentro do espaço quando tem gente dentro do espaço, né? Eu penso assim, o espaço, quando tem gente dentro dele, a gente está lá porque é esse QG maravilhoso, é energia. Mas fora do horário do espaço, eu estou produzindo. Eu estou fazendo meus convites. O que são os convites? Convidando pessoas para entrar, para conhecer o espaço. Desde as redes sociais até o convite, que eu adoro ir para a porta conversar com as pessoas, sabe? A gente conhece gente, a gente ajuda gente. Então, assim, dentro do espaço, estou dando show quando tem gente lá. Não tem gente lá, eu estou na rua fazendo convite, chamando gente. E aí eu tenho esse ritmo. Eu até brinco, eu chego no espaço, agora está o Dimitri lá com a gente, aí tem a Giovana. Eu falo, gente, aqui é muito bom, mas é muito bom quando está cheio. Quando está assim, ó, nós temos que tomar nosso chazão e vamos trazer gente para ficar com a gente. Olha o tanto de gente precisando da gente. Eu não sei se você está vendo as estatísticas, Wellington, mas depois da pandemia, as pessoas se fecharam muito. Sim. Aqui em Belo Horizonte tem uma faculdade do colégio, um colégio, que é o Colégio Arnaldo. Eles estão criando noites para as pessoas socializarem de graça, estudarem, porque as pessoas hoje, acima de 40 anos, fecharam demais, estão em casa. Vocês imaginam que a pessoa vai no espaço, vê essa alegria, vê música, come bem. Todo mundo quer. Então, se a gente entender que a gente precisa de colocar dentro do espaço pessoas e pessoas novas e as pessoas que já estão com a gente, isso muda a vida. Então, assim, eu estou lá, recebo as pessoas, amo, escuto os casos, a gente conversa, falamos de saúde, de produto novo, de carnaval, a gente fala de tudo. Mas, quando não tem gente lá, eu estou fazendo trabalho para trazer outras pessoas. Porque, na realidade, gente, um distribuidor da Herbalife, quando a gente veste esse bottom, a gente é agente de mudança de vida. Nós temos a solução que as pessoas precisam, desde usar os produtos até nas oportunidades de negócio. Então, é assim, ou eu estou atendendo, ou eu estou conectando, fazendo network, conversando com gente, trazendo mais gente. Essa é a meta. Galera, deixa eu aproveitar e só reforçar o que Ivana acabou de falar e é o que eu falo todos os dias lá no nosso espaço. Só fica dentro do espaço se tiver cliente. Ah, Wellington, mas não tem cliente. Vai para a rua, fica na porta do espaço. É melhor você ficar parado na porta do espaço entregando convite para alguém que passa do que ficar para dentro. Tem gente que chega no espaço, o espaço abre 7 horas. Aí a pessoa chega às 7 ou chega em cima da hora. Aí fica lá dentro do espaço, arrumando espaço. Não tem que arrumar espaço. Vai ficar na rua, na hora que chegar o primeiro cliente, é a hora de você preparar. Enquanto você prepara, um chá demora 1 minuto para preparar. Aí dá para você fazer as outras coisas, colocar coisa aqui, coisa ali, colocar coisa no freezer. Ou então chega meia hora antes. Entendeu? Mas tem que estar dentro do espaço na hora que tiver cliente. Se não tiver, meu pai tem um ditado que diz o seguinte: andar à toa é melhor do que ficar à toa. Só de você andar ali, aparece uma possibilidade, você pega um contato novo, você vê um número de um WhatsApp num carro, uma placa de alugar, você pega o WhatsApp daquela placa ali do aluguel, você sabe que tem um ponto para alugar para você abrir um espaço no futuro. Então, ou seja, vão para a rua, que é na rua que tem gente, beleza? É isso. Vamos embora.
É isso, adorei. Estou animado. Vamos Eu falar de também, recrutar. fora de controle. Vamos falar de recrutar, então. Esse ano, a gente precisa... A gente já está muito bom de venda. Todo mundo aqui já tem noções boas de venda, já consegue fazer através da bioimpedância, através do acesso. Mas o que nós precisamos é aumentar esse time. A gente não entrou nessa live para ganhar dinheiro, galera. Nós entramos para ganhar muito dinheiro. E para ganhar muito dinheiro, só com a equipe, a gente ajudando outras pessoas a serem bem-sucedidas. Como usar o nosso espaço ou do nosso patrocinador para poder recrutar? Então, na realidade, o recrutamento é natural. Porque o nosso negócio, ele já se vende. Pensa, Wellington, se você sai hoje, eu não tenho R$1, tá? Eu saio com 10 latas de shake, vendo as 10. Comida, mais barato que comida, eu ganho R$1.000 como uma supervisora, vendendo minhas 10 latas de shake. Pensa, gente. Aí, tá, mas eu ganho na venda varejo. Mas eu posso ter distribuidor, eu posso ganhar no atacado. A gente tem bônus, a gente tem royalties, a gente tem viagem. Eu já estou animada para o cruzeiro que a gente ganhou. Já tem o resort do ano que vem, já tem Bogotá, já tem Portugal. Nosso negócio é sensacional. Então, como é que você usa para recrutar? É falar mais do que a gente tem, só que de negócio. E aprender a falar simples. Como é que eu uso o espaço? Eu chamo gente para almoçar comigo. Vamos almoçar comigo? Vão ali comigo? Vamos almoçar comigo? Vamos fazer um almoço diferente? É simples assim. Chegou lá no almoço, acabou. Aí a gente apresenta o plano de marketing, porque o espaço está cheio, as pessoas estão felizes, aí elas têm noção. Quando a gente mostra quanto que dá para ganhar no acesso, quanto que dá para tirar no espaço, quanto que a gente tira com venda, quantos espaços você pode ter, que é ilimitado, sabe? Acabou. Então, na realidade, recrutamento é ouvir insatisfação da pessoa, mostrar que a gente tem a solução. Porque tem gente, que você vai falar, é só dinheiro? Não. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem amigo. Tem gente que já tem amigo, não tem dinheiro e não tem tempo. Sabe? Cada um tem uma insatisfação. Então é assim, vem almoçar comigo. Sentou com a pessoa no espaço, escuta como é que está a sua vida. Eu faço parte na igreja da escuta. Eu fico 2 horas escutando as pessoas. Porque a maioria das pessoas é um trabalho voluntário que eu faço. Elas não têm com quem falar nada, elas não falam mais nada, elas não é assim. A gente tem que aprender a escutar. Inclusive, em janeiro, eu fiz o estudo de provérbios. E o tempo inteiro em provérbios fala o quê? Cuidado com a boca, escuta mais, fala menos. Para o nosso recrutamento, qual que é a insatisfação da pessoa? É tempo? Olha, aqui você vai ter tempo. Você quer ter tempo para estar com seu filho? Você vai ter tempo. É grana? Aqui você pode mudar a sua vida. Eu já sei o caminho que eu mudei a minha, mas a gente está apenas começando. Eu vou te ensinar a ganhar os primeiros reais, eu vou te ensinar a ganhar os muitos reais e vou te ensinar a ficar rico. Agora, você tem que preparar. Né? É igual atleta. O cara nada, o cara ganhou. Cristiano Ronaldo. Os vídeos dele, olha a preparação do cara. Mesma coisa, gente. Nós não chegamos a presidente por acaso. Nós nos preparamos e estamos nos preparando até hoje. A gente não para. Por isso que nós vamos virar 30K, 40K, Chermas, Clube dos Fundadores, porque a gente não para, a gente é imparável. A gente faz. Então, o recrutamento é isso, é escutar, ver o que a pessoa está buscando e apresentar. Quanto mais se apresentar, mais gente você vai ter querendo. O produto não é assim, a gente não faz a avaliação de impedanciometria, tem outro que dá degustação, tem o projeto 4 dias que é maravilhoso, que é uma ferramenta sensacional, tem as hidratações, tá tudo bem. Apresentou, vendeu. Negócio é a mesma coisa. Apresentou, vai ter gente que vai querer. Então o espaço é o QG, é a alegria. Escuta a pessoa, leva ela lá, pergunta como é que ela tá, deixa ela falar. Depois que ela falar, mostra a solução para ela. E com o kit cadastro, ela começa uma história com a gente. E com um pouquinho de produto, se ela vende, aí você faz esse planinho. Olha, 25 shakes por dia, todo mundo precisa comer no seu trabalho. Você arruma uma shakeira, uma colher medida, a pessoa já faz o shake quando treve ali, ó, tá pronta a comida dela. Ela vai virar outra. Aqui, nós vamos dominar o mundo. E aí começa. E mostra o que dá para ganhar. Porque a pessoa vem só lembra da insatisfação. E mostra a grana. Porque dá para ganhar grana mesmo para mudar de vida. Galera, já que Ivana falou de recrutamento, Natália Sena, eu vi que você entrou na live, hein, Natália? Você e Márcio estão abrindo muitos espaços, depois nós vamos falar de recrutamento aqui nessa live, tá? Galera, eu falei lá em Mato Grosso agora, tá? E eu queria lançar um desafio para essa live toda no Brasil inteiro, o seguinte, nós colocarmos para 2024 uma meta para todo mundo aqui, tá? Não é para A ou para B, todo mundo, é que cada bairro da nossa cidade tenha no mínimo 2 espaços por bairro. Mínimo. Pode ter 3, 4, 5. Mas então dá uma olhada no seu bairro, na sua cidade. Qual bairro lá que não tem espaço ainda?
foca lá e vão criar um movimento no Brasil de, no mínimo, ter 2 espaços em cada bairro. Tem mais de 2 bares, mais de 2 botecos, mais de 2 restaurantes em cada bairro, por que não ter 2 espaços? Então, vamos partir para cima, que esse vai ser o nosso ano. Ivana, vamos falar um pouquinho agora, já falamos, mas a gente tem uns 13 minutos, eu queria falar um pouquinho de liderança e atitude, tá? Qual que é a importância dos treinamentos na vida de alguém que quer ser bem-sucedido em qualquer área e principalmente aqui no negócio Herbalife? Então, é o que eu falei da preparação. Não adianta. Tem gente que chega para mim e fala, eu quero mudar de vida. Olha, quando eu decidi mudar de vida, primeira coisa, eu sabia que o que eu era fruto do que eu tinha feito nos últimos tempos, né? E para eu mudar de vida, eu tenho que mudar minha mentalidade, porque tudo é na cabeça. O dinheiro, o seu bolso acompanha a sua cabeça, né? Você é e está onde você está, porque é isso que está na sua cabeça. Então, assim, é se preparar. Treinamento é para se preparar. A gente chegou a presidente, não foi por acaso. A gente se preparou. Eu lembro até hoje, o dia que eu fui no meu primeiro evento, eu falei, nossa, que loucura isso aqui, adorei. Gente magra, música boa, gente ganhando dinheiro, gente bonita, todo mundo amigo. Não quero sair daqui nunca mais. Eu lembro de eu falar isso na portaria com o pessoal. Falei, olha, eu tive uma resistência. O primeiro evento eu fui embora, mas agora que eu já estou usando o produto e que eu estou preparada, porque na realidade eu estava na queda, aí eu estava mais humilde, mais ouvindo, né? Mas é aquela história, Deus é tremendo. Aí eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero estar com essa galera. E aí eu entendi, naquele primeiro evento, que se eu me preparasse, que era igual uma faculdade. Eu preciso de estudar para formar. Só que eu vou poder ganhar dinheiro desde o primeiro dia de aula. Então tá tudo bem, mas eu preciso me preparar. E como é que eu me preparo? Estando nos eventos, né? Primeiro é assim, gente, sucesso é decidir o que você quer. Eu quero virar presidente, eu quero chegar a presidente. Eu quero ter esse diploma. Eu tô com uma amiga que ela é bem-sucedida. Só que ela fala para mim, nossa, mas deve ser tão gostoso ter um outro negócio que você chega presidente por você, né? Só você, não teve nada, ajuda de ninguém. Eu falo... Muita calma que Ivana tá voltando, hein? Só foi tomar um chá ali. Voltou! Voltou! O desejo ardente, Wellington, é igual quando você apaixonou pela Tati. Que você queria a Tati o tempo inteiro, sabe? Hoje eu tô mais apaixonado Aí eu ainda. falei, então tá igual aqui em casa. É isso. Essa vontade de estar junto, essa vontade de conquistar, essa coisa que arrepia. Isso é o desejo ardente que a gente tem que ter no negócio. Porque para fazer esse negócio ir além, o olho tem que estar brilhando, você tem que estar entusiasmado, o sangue tem que estar verde. Então, primeira coisa, desejo ardente, né? E depois do desejo ardente, a preparação. Quantos livros você está lendo, né? Quem te rodeia? O que você escuta? Eu estava com uma pessoa muito interessante ontem também, que ela falou comigo assim, Ivana, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Que eu falei, eu explico isso para ela sempre. Ela até é uma distribuidora nossa. Ela falou, não, mas eu tô péssima, porque minhas 5 pessoas são péssimas. Ela falou para mim. Aí eu falei, olha, a palavra tem poder. Primeiro, não é péssimo. Todo mundo tem alguma coisa boa. A gente aprende com o ruim também. Mas, eu falei para ela, sabe o que você vai fazer então? Você pode se rodear de outros áudios e vídeos que vão te elevar. Não quer dizer, por exemplo, o físico, não tem ninguém bem sucedido perto de mim. Tudo bem, então você vai buscar. Você vai buscar os vídeos do Mark Hills, do Jim Rohn. Você vai começar a seguir os presidentes da Herbalife. Eu vou te falar os que estão, quem que você deve olhar para você se inspirar. Os milionários que estão crescendo. Se você ficar nessa... Muita calma que Ivana tá voltando. Ela vai voltar. Voltou! Voltou. Essa ambiência, você pode fazer parte. É a leitura. Quantos livros você está lendo? Ela falou, mas eu não tenho hábito. Eu falei, você vai criar. É hábito. Começa a ler 5 minutos por dia. Acorda mais cedo, se prepara para o sucesso. E o evento vai te ajudar a mudar a ambiência, a se relacionar com pessoas melhores, a ler mais, a se tornar essa pessoa preparada para o sucesso. Então, o sistema, o evento é tudo. Eu não perco um. STS, quantos que a gente já foi hoje? Perdi as contas.
No mínimo por mês. Eu tenho 23 anos, vezes 20, vezes 12, 300 STS no mínimo. Ivana tá voltando. Aguarde que Ivana. Ô, Eu vou Ivana, eu já fui a mais de 300 STS. Pois é. Aqui, e a gente continua indo. E que é o mais interessante? O último que eu fui agora, eu fui em São Paulo, eu fui em Campinas. O último, eles falaram assim comigo: pode ficar no quarto. Você pode chegar. Eu falei: não, menino, você tá doido? Eu vou chegar na hora, que eu tô lá, eu quero estar lá. Aí um falou comigo: mas você já viu tantos? Você já aprendeu? Eu falei assim: a gente sempre está aprendendo. Sempre. O dia que a gente acha que a gente sabe tudo, você sabe o que começa a acontecer. É o início do fim. Eu estou em tudo, eu quero absorver tudo, eu quero aprender com quem está fazendo, com quem está fazendo acontecer. Eu quero aprender com um novinho que começou e que vendeu tanto. Eu quero aprender com outro que fez errado também para não fazer aquilo. Eu estou o tempo inteiro aprendendo, absorvendo o que eu não quero, eu não absorvo, mas eu estou dentro da sala. Eu quero melhorar. É a história da filosofia do Kaizen, que é melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E a comparação é com a gente mesmo. Então, como é que a gente se prepara? Estando nos eventos, lendo, vendo qual que é a média das pessoas que você está convivendo, sim. Se a média não está legal, vai escutar os áudios. A gente tem áudios do Jim Rohn, a gente tem vídeos, tem CDs de mentalidades maravilhosos. A gente tem uma biblioteca, não é, Wellington? Que a gente abastece qualquer pessoa que precisa. E você precisa disso, porque se tudo é dentro, o fora expande o que está dentro, a gente tem que melhorar dentro. E o mal atua onde? Dentro. Então você tem que estar autodomínio, quebrando, sabe? Não dando ouvido para coisa ruim, focando no que você quer, dando o seu melhor todos os dias, sabe? Fazendo melhor, todo dia à noite pensar o que, que eu fiz hoje, o que, que eu posso melhorar amanhã, sabe? O que, que eu fiz para minha cabeça, o que, que eu faço durante o dia. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui a 1 milhão por hora. Nós vamos sair animados para fazer acontecer. Mas pode ser que na próxima hora aconteça alguma coisa não tão boa e que você vai ter que administrar aquilo. Como é que você volta para essa energia? Os áudios de novo. Olha o meu fonezinho, olha. Eu ando com ele aqui. Quando eu vejo um trem ou acontece uma coisa que eu não gosto muito, eu já sei o que eu vou pôr para eu ouvir. Tem hora que você colocar uma música boa, já tá bom. Porque lembra que as pessoas dão o que elas têm. Verdade. E tem gente que tá muito mal, gente. Nós estamos numa fase de mundo, a pandemia mexeu muito com todo mundo. Para o brasileiro foi uma loucura, porque a gente nunca viveu nem guerra. Então tá um negócio meio doido, sabe? Então quando eu vejo assim, umas coisas doidas, eu tenho muito respeito com o ser humano. O que eu faço depois? Eu tenho uma música maravilhosa, que eu adoro, que é o Foi Deus. Não sei se você já ouviu, eu adoro. Eu coloco ela, eu tenho o segredo pequenininho, já falando as coisas boas. Eu tenho meu repertório. Então, assim, vivi uma coisa que não é legal, eu já tenho que mudar na hora. Autodomínio, entendeu? Minha atitude tem que estar para cima. Porque se eu quero vencer, sucesso é energia, dinheiro é energia. Se eu quero atrair pessoas legais, se eu quero sucesso na minha vida familiar, pessoal, profissional, grana, saúde, Muita calma que Ivana tá voltando. Calma, 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 calma. Ivana parou falando saúde. Ó, alguém fez as contas para. Ah, foi 1.000, é? Perdi minhas contas aqui, eu nem vi minhas contas aqui. voltou, Alguém fez as contas para mim voltou. aqui. É 4 STS vezes 12. Não, eu não vou 4 STS por mês, não. É um STS por mês só. Aqui, Ivana. Rapaz, Ivana, eu tô animado, viu? Ivana, vai lá. A gente tem 4 minutos de live aqui, ainda tem 2 perguntas para você. Primeiro, você acabou de chegar do final de semana de liderança, mas pode ser alguém que acabou de entrar nessa live agora pela primeira vez. A pergunta é: o que você tomou de decisão nesse final de semana de liderança agora de Campinas para fazer de 2024 melhor ano da sua vida? Então, na realidade, acho que a maior decisão mesmo, o que me marcou muito nesse fim de semana de liderança, é essa história da gente poder tudo, sabe? O Pedro Cardoso, ele deu uma mentoria sensacional, mas sensacional. E ele mostrou, porque perguntaram para ele: Pedro, você tem dinheiro, né? Você é o cara. Mas se você não tivesse, você tá mal e você tem que começar a sua vida. Aí ele contou uma historinha tão bacana de um cara que tem uma padaria em São Paulo. E que esse cara vive a padaria.
Ele acorda a padaria, ele dorme a padaria, ele sonha com a padaria, ele tá na padaria, ele vive a padaria. Aí ele falou muito sobre isso, sabe? O que faz uma pessoa mudar de vida? É o desejo ardente e a preparação. E é um plano de ação. Então ele falou muito disso. Se ele tivesse que começar a vida dele, ele ainda brincou. Eu tinha que ser solteiro, né? Aí o cara falou, não, e se você tivesse mulher? Ele falou, minha mulher ia ter que entrar na minha comigo, porque a gente ia ter que começar uma vida. Mas o solteiro é até mais fácil. Por quê? Porque eu ia morar no espaço, eu ia montar um espaço, eu ia trabalhar no espaço de manhã, de tarde, de noite, eu ia fazer ali meu QG, eu ia trazer pessoas boas, eu ia trabalhar minha mentalidade, eu ia conectar com a gente, eu ia estar no sistema, eu ia fazer acontecer. Então, assim, ele deixou muito claro, eu acho que foi um evento, e no meu caso, que mexeu comigo, disso. Cada dia que passa, a gente tem mais convicção e certeza que quem planta, colhe, gente. Verdade, verdade. Quem planta nesse negócio, colhe. Então, assim, mais do que nunca, atitude mental, filosofia pessoal, desenvolvimento pessoal, mentalidade e ação, trabalho. Não tem nada mais poderoso do que o trabalho árduo, mas é o trabalho que você faz feliz. Sabe por quê? Primeiro que você está com visão de futuro. Estou entregando um convite, recebo um não. E o que me importa me lá? O não vai fazer parte. Eu sei que eu estou indo no caminho para fazer mudança, para deixar legado, para achar meu presidente, para virar 30K, 40K, ser chairman, clube dos fundadores. Eu vou achar quem quer. Então isso ficou muito claro lá, sabe? O fazer, 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 fazer. E não ficar pensando, porque tem hora que o que trava é o quê? Você recebe um não, um desafio que é claro que vai ter. Ontem aqui em BH teve uma tempestade, por isso que eu acho que eu tô com instabilidade de internet. Hoje já tá lindo o dia aqui, já tá um sol lindo. E é assim, só que a gente não para. A gente não para, a gente é imparável. E isso veio muito claro para mim. E, na realidade, eu acho que é isso que eu senti ali, sabe? Essa vontade, mais ainda, de fazer acontecer, de fazer a diferença. Me deu muita... foi muito lindo ver aquele tanto de presidente, todo mundo animado, ver um tanto de gente nova chegando, ver minha filha olhar para mim e falar, mãe, essa empresa é sensacional. Ela nunca tinha ido no fim de semana de liderança. Ela falou para mim, graças a Deus que você me trouxe. Porque eu tinha falado com ela, você está de férias, você quer ir? Eu acho que você devia ir, você é uma supervisora, você já está vendendo na faculdade. Eu estava em Vitória, deve ter uns 3 meses. Eu fui fazer um evento em Vitória, tinha uma moça na sala. Quando eu contei a história da minha filha, porque minha filha tá vendendo muito, ela leva shake na shakeira, leva tudo para a faculdade. Então, todo dia ela vende para as amigas, para clientes, para alguém. Aí essa menina, depois que o evento acabou, essa senhora veio em mim e falou, você sabe que eu tô aqui, sabe por quê? Eu tive o convite. E a minha filha estuda, faz faculdade com a sua filha. E ela vê sua filha animada, linda, tomando produto, entusiasmada. E ela falou, mãe, esse trem deve ser bom mesmo. Vai lá olhar para nós. A filha é mais tímida, não chegou perto da minha filha. Mas a mãe conheceu uma menina em Vitória por causa de um espaço, acho que foi até um convite. Essa mãe foi. Quando a mãe comentou com a menina falou, vai lá, porque tem uma menina na faculdade que ela... Ivana travou, mas tá voltando já, galera. Essa mãe, aí, no fim de semana de liderança, essa equipe mundial que convidou essa mãe, que me apresentou para ela, que falou da minha filha, foi lá me falar que ela virou supervisora, que está entusiasmada, que a menina está usando o produto, quer dizer, mais uma na faculdade. Então, assim, depois desse fim de semana de liderança, a gente vê que é isso, é atitude, é energia, é falar com as pessoas. Então, eu saí de lá mais entusiasmada. Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que a gente está apenas começando. Quando eu vejo minha filha de 19 anos, o sucesso que ela está fazendo. Sabe? E estudante de medicina que estuda muito, gente. Não é pouco, não. E eu acho um barato. Quando ela falou isso no espaço, ela falou, gente, quer saber? Tem hora que eu acho a turma muito fraca. Porque a gente vai para a faculdade de medicina, eu já estou na UPA, eu já tenho que ir para a UPA, eu já estudo de manhã. E ela está no 2º semestre, entrando agora. Eu estudo de manhã, eu tenho aula à tarde, eu estou na UPA, eu estou vendendo, eu estou aqui, eu estou de férias, eu podia estar fazendo outras coisas, eu estou aqui. Então, assim, é foco, é determinação. E quando eu vejo ela com esse olhar, com o olhinho brilhando, a gente fala o quê? A gente está apenas começando. Ivana parou de novo, mas eu tenho mais uma pergunta para a gente finalizar aqui a passagem da Ivana aqui pela live. Galerinha, E o fim de semana de liderança para completar, ele deu essa, sabe? Essa delícia de visão.
de mostrar que, nossa, que a gente pode tudo. Eu tô animada demais, Wellington. Eu tenho trabalhado muito, mas muito feliz, porque é agradável. O que a gente faz é diferente de tudo, né? A gente muda vidas. Verdade. Não tem preço, não, gente, não tem preço. Eu vi que minha filha Priscila entrou aqui agora. Viu, Priscila? Esse ano vai ser o nosso ano. Priscila agora está no espaço novo, de 6h30 da manhã às 10. Ela que está operando o espaço lá, ela e Marcos. Então se prepare. Ivana, para a gente finalizar, galera, amanhã a nossa live, 7 horas da manhã, é a nossa live que a gente vai pegar ali. Eu vou pegar amanhã algum tema relacionado à prosperidade financeira a partir de princípios bíblicos, tá? Então, é o foco da live de amanhã. Mas eu quero ouvir depoimentos amanhã, live de sexta, aquela que a gente ouve vários distribuidores. Então, se você tem gostado dessas lives, amanhã é o seu dia de 2 minutos de fama para mim. Vou contar aqui na live Café com o Presidente o que essas lives têm te ajudado. Ivana, já que você está apenas começando, me diz aí como que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife. Arrepiante, Wellington. Arrepiante, sabe? Os depoimentos que eu tô vendo. Quando eu entrei, você imagina, né? Eu tenho 27 anos de casa. Quando eu cheguei, a gente falava da Herbalife, ninguém nem sabia o que era, achava que a gente era um bando de doido. Quando eu vejo minha filha na faculdade de medicina, a dona da lanchonete querendo pôr um espaço dentro da faculdade, sabe? As amigas, as professoras, a gente recebeu uma professora no espaço. Pensa, todo mundo aberto, as cabeças abertas, a gente entrando em outros patamares, porque, gente, hoje nós temos comprovação de tudo que a gente fala. Até um centro que ajuda ao controle de diabetes nos Estados Unidos já aprovou a Herbalife como uma ajuda para a pessoa controlar diabetes. E eu não sei se vocês sabem, mas é a doença hoje que tem gente que nem sabe que tem. Verdade. E que tá uma loucura. Então, assim, nós temos com a faca e com o queijo na mão, tá tudo pronto. Nós somos um exército de gente do bem. Muita gente usando com resultado, muito produto novo chegando. O futuro vai ser inacreditável, sabe? Nós vamos triplicar. Nós já estamos hoje em dia vendendo em torno aí de mais de 6 milhões de copos de shake por dia. Pensa o que é isso? A gente falando disso no mundo. Olha onde que nós vamos chegar. Gente, tomar Herbalife é prático, é barato, é gostoso, é saudável, é comida do futuro. Agora, lançamento de produto. Então, assim, os próximos 10 anos é assim, não... Ivana travou, mas vai dar o recado final. Não vai embora. Ivana! Saia aqui, os próximos 10 anos. Não saia da fita, não desista dos seus sonhos. Fica com a gente. Ninguém vai segurar a gente. Vão ser um dos melhores momentos. Eu tenho certeza, Wellington, que a gente vai ter que fazer eventos só para presidente, mas só para presidente mesmo. Aqueles eventos assim, 1000 pessoas, você tá entendendo? E todo mundo de liderança da companhia. É isso. Eu tô muito entusiasmada, toda arrepiada. E tamo junto! Ninguém segura a gente. Ivana, muito obrigado. Você, assim, não tem nem palavras para você aqui, para te agradecer. Que Deus abençoe você, essa família maravilhosa sua. Amém. Obrigadão por estar aqui na live, pela parceria. Fique com Deus. Galerinha, amanhã, 7 horas, nós estamos aqui. Amo você, querido. Tamo junto. Sempre. Obrigado. Jesus abençoe, gente. Força aí. Só benção, milagre de Deus para nós. Nascemos para vencer. Bora prosperar. Beijo. Tchau. Tchau.